Cześć, galera! Aqui é a Marta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre os cômodos da casa, de casa. A gente vai ver como falar banheiro, como falar quarto em polonês. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje na aula. Deixa eu compartilhar a minha tela com você para mostrar os cômodos de casa. Olha, esse é o documento que a gente vai utilizar hoje, ok? Primeiro a gente vai ver aqui as palavras, depois a gente vai aprender ainda através de frases, ok? Como normalmente acontece aqui no canal. Então, hoje vamos conhecer várias palavras novas e várias frases novas. Ok. Acho que podemos então começar a nossa aula. Este documento aqui fica disponível para você na descrição do vídeo. É só clicar no link lá do bônus, aí você pode baixar esse documento. Aqui eu vou colocar mais algumas anotações que também você pode encontrar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos então passar aqui para a nossa aula. A aula se chama dom em polonês. Dom é casa. Ok? Simplesmente isso. Dom é casa. Ok, então vamos lá. Vamos aumentar aqui a tela. Depois eu anoto essas palavras ainda ali nas anotações. Mas então, deixa eu ver se eu posso aumentar mais um pouco. Posso. Ok, então dom é casa. Aí agora, as palavras. Muy pokój. Muy pokój significa meu quarto. Muy significa meu e pokój é quarto. Mas não é aquele quarto de dormir. É um quarto no geral, por exemplo, um quarto de criança, ok? Onde tem a cama, sim, mas além disso normalmente tem a escrivaninha, tem o guarda-roupa, tem várias coisas. No geral, é mais como se fosse um cômodo que não seja banheiro e nem cozinha, tá? É quarto, mas não é só de dormir. Por quê? Porque quarto de dormir seria sypialnia. E aqui, por exemplo, temos sypialnia rodziców. Sypialnia rodziców significa o quarto dos pais, mas é aquele quarto de dormir e não o quarto no geral, tá? Aqui temos pokój mojego brata. Pokój mojego brata significa o quarto do meu irmão. Salon significa sala, kuchnia é cozinha, o que mais? Łazienka é banheiro, garage aqui é garagem e ogród aqui, deixa eu marcar, ogród é jardim, ok? Então agora vamos anotar essas palavras. Eu vou aumentar aqui. E muy pokój é meu quarto, literalmente. Muy pokój significa meu quarto. Só muy significa meu. E só pokój significa quarto. Ok. Depois. Salon. Salon significa sala. É bem parecido, né? Salon é a sala. Às vezes a gente chama a sala de duży pokój, que é como se fosse um quarto grande, ok? Depende da casa. Por exemplo, em Varsóvia, muitos apartamentos, porque muita gente mora em apartamentos, tem uma família, vamos supor, tem uma família e o apartamento todo tem 3 quartos. Tipo, não tem sala, tem 3 espaços, 3 cômodos, fora banheiro e cozinha. Aí os 2 quartos são para as crianças, então são os quartos das crianças. E temos mais um quarto, que é a sala, mas ela vira o quarto, porque, por exemplo, temos um sofá-cama lá, onde os pais dormem, ok? Então, no Brasil, pelo que eu vi, sempre tem a sala, que é só a sala, não serve como quarto. É claro que tudo depende, né? Eu não morei na capital, então também nos apartamentos talvez seja diferente, mas nas casas que eu vi no Brasil, normalmente tem a sala, que a sala, simplesmente além da sala tem os quartos.
Na Polônia, mais ou menos. Então, sala, às vezes, é salon. Aí, normalmente, é quando temos uma casa grande e sala é só a sala. Aí temos salon. Porém, quando temos uma sala que pode virar um quarto, tipo, que é um quarto ao mesmo tempo, aí muitas vezes a gente fala duży pokój, que é tipo um quarto grande, porque pokój significa quarto e duży significa grande. Então, vou anotar aqui, duży, grande. Ok, depois temos aqui a cozinha. Cozinha em polonês é kuchnia. Kuchnia significa cozinha. Ok. Depois, deixa eu ir deste lado. Pokój mojego brata. É o quarto do meu irmão. Pokój significa quarto, mojego brata, do meu irmão. Só meu irmão seria mój brata. A gente já viu mój pokój, que é o meu quarto. Mój brata é o meu irmão, porque mój, meu e brat, irmão. A minha irmã seria moja siostra. Moja siostra significa minha irmã. Agora, o quarto da minha irmã seria pokój mojej siostry. Muda por causa da declinação, tá? Pokój mojej siostry é quarto da minha irmã. E deixa eu anotar aqui, quarto do meu irmão. Pokój mojego brata. Significa quarto do meu irmão. Ok. Depois, temos aqui łazienka. Łazienka é o banheiro, mas é aquele banheiro onde a gente consegue tomar banho. Já vou explicar. Banheiro. É que muitas vezes na Polônia, nas casas e nos apartamentos também, é dividido. Temos um banheiro onde temos só o vaso e a pia, e o segundo banheiro onde temos o chuveiro, a banheira, a pia, alguns armários, muitas vezes temos a máquina de lavar roupa e às vezes temos também o vaso, às vezes tem bidé, depende, mas no geral um banheiro é com vaso e o outro banheiro é com chuveiro ou a banheira, ok? E ter banheira na Polônia é bem comum. Hoje em dia estamos mudando, cada vez mais casas acho que tem chuveiro e não banheira, mas no geral a banheira é mais básica, tá? Tipo, na maioria das casas, pelo menos antigamente, tinha a banheira. E na Polônia e aqui em Portugal também, então talvez na Europa no geral. Enfim, então łazienka é aquele banheiro que tem pelo menos chuveiro ou uma banheira, no geral. Como a gente então chamaria o outro banheiro? A gente pode falar łazienka? Pode, mas normalmente a gente fala ou toaleta. Toaleta. Então, se você quiser, por exemplo, se você estiver procurando um banheiro em um supermercado, você procura toaleta, ok? A gente pode falar ubikacja também. A gente pode falar kibelek. Esse kibelek já é informal, tá? Toaleta é a palavra mais bonita dessas três, tá? Ubikacja ainda é mais ou menos. Kibelek é mais informal. Não é uma palavra feia, mas é informal. Então, a gente nunca pergunta sobre kibelek no supermercado. Não, a gente sempre pergunta sobre a toaleta, às vezes sobre o łazienka, tá? Pode ser WC também. É WC, em polonês é WC. Ok, WC, tá tudo bem, pode perguntar, WC. Toaleta também, melhor ainda. Ubikacja, mais ou menos. Kibelek não. Beleza? Kibelek é mais entre amigos, na família, tá? É banheiro, mas é aquele banheiro que tem vaso e não necessariamente tem chuveiro ou banheira. Depois, vamos subir aqui. Temos sypialnia rodziców. Então, é o quarto dos pais, mas vamos primeiro anotar sypialnia. Sypialnia é o quarto, mas vou colocar aqui é o quarto de dormir. De dormir, tá? Então, a cama, principalmente, normalmente
Em sypialnia não temos nenhuma escrivaninha, nenhuma mesa, etc. É o quarto de dormir mesmo. Rodziców significa dos pais, porque rodzice significa pais, ok? Os pais. E rodziców é dos pais. Sypialnia rodziców, o quarto de dormir dos pais. Aqui temos ainda ogród, que significa jardim. Ogród é jardim. E garage, que é a garagem. Garage é garagem. Bem parecido, né? Essa vai ser fácil de lembrar essa palavra. Ok, então agora ainda revisando. Eu vou diminuir um pouco. Vamos ver todas as palavras. Muito pouco, é o meu quarto. Aquele quarto que tem a cama, mas tem a escrivaninha, tem os armários, tudo. Salon é a sala. Às vezes chamamos de um quarto grande, então duży pokój. Kuchnia é a cozinha. Pokój mojego brata, o quarto do meu irmão. Como seria o quarto da minha irmã? Pokój mojej siostry. Sypialnia rodziców é o quarto de dormir dos pais. Łazienka é o banheiro, mas aquele banheiro que tem chuveiro ou banheira. Pode ter vaso também, tanto faz, mas normalmente tem também banheira ou chuveiro. Garage, a garagem, e ogród é jardim. Ok. E agora vamos passar então para as frases. Então a parte mais importante, mais legal da nossa aula. Vamos lá. Vamos ver agora estas palavras que a gente acabou de aprender dentro das frases. A primeira frase é: W moim domu są 3 pokoje, salon, kuchnia e łazienka. Na minha casa tem 3 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. W significa em, no ou na. W significa em, no, na. W moim, no meu, no geral. Aqui temos na minha casa, mas em polonês é no meu casa, tá? Porque casa é uma palavra masculina. W moim domu. A gente já sabe que domu vem da palavra dom, que significa casa. E a gente já sabe que, no geral, o meu seria mój, né? Aqui temos moim porque está declinado. W moim domu, na minha casa, são literalmente significa são ou estão, mas às vezes isso significa a ou tem, ok? Poderia ser a. 3 significa 3. Pokoje significa quartos, mas é quartos no geral, não aqueles quartos de dormir, tá? Quartos. 3 pokoje. E às vezes, se, por exemplo, a gente falar que um apartamento tem 3 quartos, muitas vezes tem 3 quartos e só. Tipo, não tem, além disso, não tem a sala. Tem só 3 quartos, ok? Se tiver a sala, a gente tem que falar 3 quartos, uma sala. Então, sala, uma sala. Kuchnia, uma cozinha. E significa e. Aqui. E. É. Łazienka, banheiro, tá? Então, mais uma vez. W moim domu, na minha casa, são aqui, 3 pokoje, quartos, salon, sala, kuchnia, cozinha e łazienka, banheiro. W moim domu są 3 pokoje, salon, kuchnia i łazienka. W moim domu są 3 pokoje, salon, kuchnia i łazienka. Na minha casa tem 3 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E vamos para a próxima frase. Mój brat zwykle gra na komputerze w swoim pokoju. Meu irmão normalmente joga no computador em seu próprio quarto. Mój significa meu, a gente já viu, né? O quarto do meu irmão. Brat significa irmão, a gente já viu também. Zwykle significa normalmente. Zwykle. Normalmente. Gra significa joga ou está jogando. Joga ou está jogando. Na komputerze significa no computador. No computador. Só computador seria computer.
computador. V indo na, como a gente tinha visto. Swój virou swoim aqui. Swoim, então, vem da palavra swój. Swój é como se fosse seu, ok? Mas como isso, dependendo da frase, pode significar meu, seu, dele, dela, etc. Alguém sugeriu em uma das aulas, uma das lives, na verdade, para traduzir como próprio. Não é literalmente próprio, porque próprio, na verdade, a gente chamaria de własny, ok? Então, aqui poderia ser w swoim własnym pokoju, no seu próprio quarto, em seu próprio quarto. Własny, no geral, significa próprio. E własność, por exemplo, własność, significa propriedade, tá? Então, aqui temos własność, propriedade, własny, próprio. Só que swój é meio ruim de traduzir, porque não temos uma palavra assim em português. Porque swój pode significar o meu, se eu falar eu fico no meu quarto, eu posso falar eu fico no w swoim pokoju. Eu fico w swoim pokoju significaria eu fico no meu quarto. Você fica no seu quarto, eu falaria você fica w swoim pokoju. Significa você fica no seu quarto. Ele fica no quarto dele, tipo, no quarto dele seria ele fica w swoim pokoju. Eles ficam no quarto deles seria eles ficam w swoim pokoju. Então, esse w swoim é como se fosse no próprio quarto, ok? Se eu falar ele joga no computador no próprio quarto, significa que ele joga no quarto dele. Se eu falar eu jogo no computador no próprio quarto, significa que eu jogo no meu quarto, né? Então, por isso, esse swój podemos traduzir como próprio. Não é literalmente isso, mas é para entender mais fácil, tá? Então, swoim, no próprio, aqui, tipo, no quarto dele, em seu quarto, no seu quarto, em seu próprio quarto. E isso, pokoju, vem da palavra pokój, que é quarto, tá? Então, é isso. Eu sei que ficou um pouquinho, talvez, confuso agora, não sei, depende depende quantas aulas você já assistiu e quanto você já sabe de polonês. Mas eu espero que deu para entender, pelo menos, mais ou menos, o que significa essa palavra swój e swoim. Vamos mais uma vez. Mój brat, meu irmão, zwykle, normalmente, gra, joga ou está jogando, na komputerze, no computador, w swoim pokoju, no próprio quarto, em seu próprio quarto, no quarto dele, ok? Ele joga no quarto dele, é isso. E a frase toda. Mój brat zwykle gra na komputerze w swoim pokoju. Mój brat zwykle gra na komputerze w swoim pokoju. Meu irmão normalmente joga no computador em seu próprio quarto. E vamos para a próxima frase. Bardzo lubię mój pokój. Mam piękny widok z okna. Gosto muito do meu quarto, tenho uma bela vista da janela. Aqui temos uma outra pegadinha. Já vou explicar. Bardzo significa muito. Por exemplo, muito obrigada seria bardzo dziękuję. Bardzo, muito. Lubię significa gosto de. Lubię, eu gosto de. Mój, meu, como a gente já sabe. Pokój, quarto, como a gente já sabe. Mam significa tenho. E aqui vem a pegadinha. É que em português está gosto muito do meu quarto, tem uma bela vista da janela. Em polonês a gente fala gosto muito do meu quarto, tenho uma bela vista da janela, tá? Então, em polonês, eu que tenho uma vista bonita da janela. Em português, o quarto que tem uma vista bonita da janela, ok? Essa é a diferença. Então, mam, eu tenho, aqui temos tem. Piękny, não é bonito, é lindo, ok? Aqui temos bela vista, linda vista, mas em polonês vista é uma palavra masculina, por isso a gente fala tipo belo visto ou lindo visto, tá? Eu sei que vista é uma outra coisa, só tô belo vista, tá? Só para você entender melhor. Então, piękny é lindo, linda seria piękna, tá?
mas aqui vou deixar lindo. Piękny. Widok significa vista. Widok é vista. Z okna da janela. Z significa de, ou do, ou da. E okna vem da palavra okno, que significa janela. Z okna da janela. Mais uma vez então. Bardzo, muito. Lubię, gosto. Mój pokój, meu quarto. Mam, tenho. Aqui temos tem. Piękny, lindo, belo. Widok, vista. Z okna da janela. Bardzo lubię mój pokój. Mam piękny widok z okna. Bardzo lubię mój pokój. Mam piękny widok z okna. Gosto muito do meu quarto. Tenho, ou em português, tem uma bela vista da janela. A próxima frase. W piątkowe wieczory wszyscy gramy w gry planszowe w salonie. Nas sextas-feiras à noite, todos nós jogamos jogos de tabuleiro na sala. V significa em ou na, acho que a gente já anotou. Tá aqui? Sim, V, em ou na. Ok. Piątkowe. Piątkowe não significa sextas-feiras, é como se fosse das sextas-feiras. Na verdade, é como se fosse, em polonês a gente fala nas noites de sexta-feira, nas noites das sextas-feiras, ok? Das sextas-feiras, vou colocar assim, ou de sexta-feira. De sexta-feira, no geral. E wieczory significa noites, então na verdade não é nas sextas-feiras à noite, é nas noites de sexta-feira, tá? Wieczory significa noites. Então, w piątkowe wieczory, nas noites de sexta-feira, nas sextas-feiras à noite, o sentido é igual. Wszyscy significa todos. Todos, todos nós. É só todos, na verdade, mas em português temos todos nós. Gramy. Jogamos. Jogamos, ou nós jogamos, ou estamos jogando. Jogamos, ou estamos jogando. W gry é como se fosse nos jogos, porque é assim que a gente fala. A gente não fala jogar jogo, a gente fala jogar em jogo, jogar no jogo, tá? Gry significa jogos. Gry é jogos. Planszowe significa de tabuleiro. Gry planszowe, jogos de tabuleiro. Planszowe, de tabuleiro. Vou anotar ainda junto, ok? Gry planszowe significa jogos de tabuleiro. E w salonie significa na sala. Salonie vem da palavra salon, que significa sala. Palavra por palavra. W piątkowe wieczory, quase, nas piątkowe de sexta-feira, das sextas-feiras, wieczory, noites, tudo junto. W piątkowe wieczory podemos traduzir como nas sextas-feiras à noite. Wszyscy, todos, ou todos nós, gramy, jogamos, ou estamos jogando. W gry planszowe, nos jogos ou em jogos de tabuleiro. W salonie, na sala. A frase toda. W piątkowe wieczory wszyscy gramy w gry planszowe w salonie. W piątkowe wieczory wszyscy gramy w gry planszowe w salonie. Nas sextas-feiras à noite, todos nós jogamos jogos de tabuleiro na sala. E a próxima frase. Codziennie rano jemy razem śniadanie w kuchni. Todas as manhãs tomamos café da manhã juntos na cozinha. Codziennie. Codziennie significa todo dia, diariamente. Todos os dias. Todo dia. Diariamente. Todos os dias. E aqui temos todas as manhãs. Por quê? Porque rano significa de manhã. Então, tipo, diariamente de manhã, em polonês a gente fala assim, ou todo dia de manhã. Poderia ser também, né, em português. De manhã. Ou todas as manhãs, tanto faz. Em português podemos falar assim também. Codziennie rano, todas as manhãs.
Jemy significa comemos. Aqui temos tomamos, mas em polonês a gente fala comer o café da manhã, tá? Então, jemy, comemos. Razem significa juntos. É normal que a ordem das palavras seja um pouco diferente em polonês. Pode se acostumar com isso. Śniadanie é café da manhã. E aqui não tem nem café, nem da manhã, tá? Nesta palavra. É só tudo junto. Não precisa nem ter café no café da manhã, né? Então, śniadanie é o café da manhã. E w kuchni significa na cozinha. W é no na. E kuchni vem da palavra kuchnia, que significa cozinha. Então, mais uma vez, codziennie, todo dia, rano, de manhã. Então, codziennie rano, todas as manhãs. Jemy, comemos, aqui tomamos. Razem, juntos. Śniadanie, café da manhã. E w kuchni, na cozinha. A frase toda. Codziennie rano jemy razem śniadanie w kuchni. Codziennie rano jemy razem śniadanie w kuchni. Todas as manhãs tomamos café da manhã juntos na cozinha. E vamos para a próxima frase. Sim. Sypialnia rodziców jest na pierwszym piętrze. O quarto dos meus pais fica no primeiro andar. Sypialnia, o quarto, aquele quarto de dormir. Rodziców, dos pais. Em português pode ser dos meus pais, em polonês não precisa aquele meus, tá? Então, sypialnia rodziców, o quarto dos meus, entre parênteses, pais. Jest significa é ou está. É ou está. Às vezes significa a e às vezes significa fica, tá? Neste caso temos como fica. Na pierwszym piętrze significa no primeiro andar. No primeiro andar. Só primeiro andar seria pierwsze piętro. Primeiro andar. Na pierwszym piętrze, por causa da declinação, tá? Pierwsze. Primeiro, piętro, andar. Na pierwszym piętrze, no primeiro andar. Mais uma vez. Sypialnia rodziców, o quarto de dormir dos pais, dos meus pais, jest, fica no pierwszym piętrze, primeiro andar. Sypialnia rodziców jest na pierwszym piętrze. Sypialnia rodziców jest na pierwszym piętrze. O quarto dos meus pais fica no primeiro andar. E vamos para a próxima frase. W weekendy pomagam mamie e tacie w ogrodzie. Nos finais de semana eu ajudo a minha mãe e o meu pai no jardim. W weekendy, olha que o weekend veio do inglês, né? Weekend significa finais de semana. Os finais de semana. Um final de semana seria weekend. Weekend, finais de semana. Depois temos aqui pomagam. Pomagam, ajudo, eu ajudo, tá? Ou estou ajudando também. Estou ajudando. Mamie, a minha mãe. E tacie, e o meu pai. Mami vem da palavra mama, que significa mãe ou mamãe. Tá? É uma coisa entre as duas. Não é totalmente formal, porque nos documentos é matka. Não é totalmente uma forma totalmente diminutiva e carinhosa, porque aí seria mamucha. Mama é uma coisa entre os dois. Não é super formal, não é super carinhoso, ok? Entre os dois. E tacie, tacie vem da palavra tata, ok? Isso significa tata. É alguma coisa entre pai e papai. De novo. A forma formal seria ojciec. A forma totalmente diminutiva, carinhosa, seria tatus. Então, tata é uma coisa entre os dois. É o que a gente usa do dia a dia. Não é muito formal. Não é mais carinhoso possível, tá? E ogrodzie significa no jardim. Ogrodzie vem da palavra ogród, que a gente tinha visto, que significa jardim. Mudou aqui por causa da declinação. Ok, mais uma vez. W weekendy, nos finais de semana. Pomagam, ajudo ou estou ajudando.
Mami e tate, a mãe e o pai, ou a minha mãe e o meu pai. Em polonês não temos minha e meu, porque se eu não falar de quem é a mãe e o pai, a gente subentende que são os meus pais, tá? W ogrodzie, no jardim. W weekendy pomagam mami i tacie w ogrodzie. W weekendy pomagam mami e tacie w ogrodzie. Nos finais de semana eu ajudo a minha mãe e o meu pai no jardim. I vamos para a próxima frase. Samochód zawsze zostawiamy w garażu. Nós sempre deixamos o carro na garagem. Samochód, o carro. De novo temos uma ordem diferente. Samochód significa carro. Zawsze. Zawsze significa sempre. Nós seria my, mas muitas vezes a gente nem fala. Então, aqui temos, por exemplo, o carro sempre deixamos na garagem. Poderia ser também, né, em português. Em polonês também poderia ser samochód. My zawsze zostawiamy w garażu. Ou my zawsze zostawiamy samochód w garażu. Sim, aqui podemos brincar com a ordem, tá? Nem sempre podemos brincar com a ordem das palavras em polonês, mas muitas vezes podemos. Porém, antes de começar a mudar a ordem, pergunte para alguém que sabe já falar polonês se pode ser assim ou não, ok? Se pode ser do jeito que você quer ou não. Ok, zawsze é sempre. Zostawiamy é deixamos, tipo nós deixamos, mas não temos a palavra nós aqui. Zostawiamy, deixamos. E w garażu, na garagem. W e no na. E garażu vem da palavra garaż, que significa garagem. Então, samochód, o carro, zawsze, sempre, zostawiamy, deixamos w garażu, na garagem. A palavra toda, samochód zawsze zostawiamy w garażu. Samochód zawsze zostawiamy w garażu. Nós sempre deixamos o carro na garagem. Ou literalmente, o carro sempre deixamos na garagem. E a próxima frase. Łazienka jest na dole, o banheiro é no andar de baixo. Łazienka significa o banheiro, como a gente já sabe. Jest é ou fica. Na dole. Na dole é, na verdade, embaixo. A gente poderia aqui deixar o banheiro embaixo, fica embaixo, tá? Sim, em português ficou no andar de baixo, é sobre isso que a gente está falando, o sentido é esse, mas literalmente, na verdade, aqui seria o banheiro embaixo, tá? Łazienka, o banheiro, jest na dole, embaixo. Łazienka jest na dole. Łazienka jest na dole. O banheiro é no andar de baixo. E aqui, mais uma coisa, mais um detalhe. Na Polônia, o andar Z, a gente tem aquele andar no nível da terra, não é o primeiro andar, tá? É o andar número 0. Vou colocar assim, andar 0. Pra gente, isso é parter. Parter é o andar 0. Depois, o primeiro andar já não é aquele no nível da terra, já é aquele em cima, tipo, segundo andar, ok? Pra gente é o primeiro. Pra gente temos o andar 0, e depois o primeiro e depois o segundo. Aí temos pierwsze piętro, como eu já tinha anotado, que é o primeiro andar, né? Aí temos o segundo andar, etc. Mas aquele andar no nível da terra é o andar 0, que a gente chama de parter. É como uma curiosidade, tá? Por exemplo, aqui, nesta imagem que a gente tinha, temos tipo, isto aqui é o andar 0, se a gente fosse dividir assim, né? Aqui seria o andar 0, aqui seria o primeiro, que já fica em cima. Eu sei que isso aqui pode confundir um pouco, né? Porque parece que o banheiro, a garagem e o jardim estão embaixo da casa. Mas esquece da casa aqui. Imagine que não tem isso. Tem só esses andares aqui. O andar da terra, do jardim, é o andar 0. Depois, aqui, temos o primeiro andar e aqui o segundo, tá? Não o primeiro, o segundo e o terceiro. É o andar 0, primeiro e segundo. Ok, mas é isso como curiosidade. Aqui, então, acaba a nossa aula. Muito obrigada por você ter ficado comigo até agora. Espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like.
Me escreva nos comentários o que você achou da aula. Se tiver alguma sugestão, deixe. Se tiver alguma dúvida, deixe também. E o que mais? Se inscreva no canal para ter acesso a mais aulas de polonês. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!